prazer. Que bom poder estar aqui com você hoje. Eu sou Ângela Sena, psicanalista e doutora em educação, e te convido a vir comigo para uma breve reflexão sobre várias coisas que você pode, mas que ainda não se deu conta disso. E esse cenário, mostrando aqui um pouco desse mar com algumas embarcações, nada mais, nada menos, é para lembrarmos um pouco e refletirmos juntos sobre algo muito importante nesse mês de novembro, onde eu trago para a nossa conversa, para a nossa reflexão, para pensarmos juntos sobre uma lógica invertida, sobre algo que matematicamente nos mostra um número de uma realidade e que a outra não acompanha nesse mesmo raciocínio lógico. Eu estou falando que hoje no Brasil nós temos nada mais, nada menos do que 118 milhões de negros aqui, que representa mais ou menos 55% da população brasileira. Sim, 55% da população brasileira se autodeclaram negros. Se tratando da Bahia, esse percentual é bem maior. Onde a Bahia, especificamente Salvador, ela é a cidade mais negra fora da África. Mas no que é que a gente hoje precisamos parar para conversar, para falar? É sobre a representatividade. Porque somos maioria e minoria quando se trata de ocupação de cargos de poder, de profissões que são, digamos assim, vistas como melhores, né, na sociedade. Não existem profissões melhores, isso é óbvio. Mas as profissões que têm um certo, digamos assim, um certo lugar que as pessoas almejam, para os negros, essa possibilidade, ela é pouca. A representatividade do negro nesses espaços ainda é muito pouco, sendo ele maioria. Qual a lógica disso? Então eu trago para refletirmos aqui nesse momento de provocação, o seguinte: porque somos maioria, mas quando se trata de ocupar algum cargo no poder, seja ele como médico, advogado, promotores, na área de ministros, né, nos ministérios, ainda temos pouca representatividade. Como trabalhar essas questões com as nossas crianças e juventudes que não conseguem se identificar com profissões onde ele não veja um negro em destaque naquela área, em pleno século XXI. O que de fato, né, veio acontecendo na história, onde as pessoas têm essa grande necessidade de negar a negritude que existe dentro de cada um de nós e de reconhecer que somos filhos da África. A história, ela nos relata isso de uma forma clara, o que está por trás disso. Porque conseguiram colocar na cabeça de muitos negros e negras que nada que viesse dele prestasse ou que presta. Mas os negros estão reconhecendo essa história, justamente porque ela vem sendo recontada. Começando pelo Dia da Consciência Negra, dia 20, que é o dia, né, em homenagem a Zumbi dos Palmares, que entra na história como um rebelde, mas a história onde os negros resgataram a verdade, porque essa data nada mais é do que a verdade, o fato histórico verdadeiro. Zumbi, ele representa a luta contra a opressão do negro.
E essa história não vinha nos sendo contada. A história verdadeira, ela sempre foi negada. Ela sempre foi mascarada com uma intenção muito perversa por trás. E a perversão humana é algo doentio que precisa ser tratado. E como se trata de fatos históricos, como tratar, como cuidar, conhecendo, estudando, valorizando a educação e conhecendo a história dos negros que aqui chegaram. Essa data em homenagem a Zumbi nada mais é do que lembrar para a gente, lembrar para os negros que nós somos resistência. E isso é importante, a força que a raça teve para chegar nos dias de hoje. E eu digo raça não para dizer que existe uma raça negra, porque a raça ela é única, é a raça humana, mas para lembrarmos que somos iguais e estamos em busca de direitos, onde todos tenham oportunidade iguais. E aí temos nossos grandes inspiradores, como Nelson Mandela, como Martin Luther King e como outros, contemporâneos. Temos vários. Mas a mensagem que eu quero passar para o dia de hoje, Dia da Consciência Negra, é essa. É lembrar que essa data de Zumbi, ela tem um significado para a gente não esquecer de toda a história dos nossos antepassados que aqui chegaram. Essa data, na realidade, ela define quem somos, de onde viemos. Porque viemos de uma formação de povos. O brasileiro, ele tem como base na formação desse povo o índio, o negro e o branco. E isso não pode ser esquecido. A gente não pode negar esses três sangues que correm nas nossas veias. E resistir, ter força, resistência, lutar contra a opressão, é a gente dar continuidade a uma caminhada que veio lá de trás. Inclusive, temos como fato histórico que os negros vindo do Beni, que lá tem um monumento onde os negros eram obrigados a dar 7 voltas ao redor desse monumento. Justamente para quê? E o nome desse monumento é chamado Árvore do Esquecimento. Olha o nome. Eles eram obrigados justamente para esquecer o quê? A sua identidade. O seu direito à liberdade. E eram jogados em porões, em navios negreiros, onde durante a viagem as condições eram subhumanas. Segundo dados históricos, por dia muitos negros morriam. No mínimo eram jogados ao mar 14 negros mortos por dia. Então essa data é para nos lembrar de todo esse sofrimento, dor, mas que a gente resistiu com o samba, com a capoeira, com a música, com o gingado, com a criatividade e com a inteligência, como todo ser humano tem. Nem a mais, nem a menos, mas cada um com sua individualidade e com a contribuição intelectual que cada um pode dar para a formação de um povo. E o negro não contribuiu nem a mais nem a menos para essa formação que nós hoje chamamos com muito orgulho de Brasil. E que esse orgulho possa permanecer cada vez mais vivo dentro de nós, onde o bastão foi passado para darmos continuidade a essa história e precisamos fazer diferente para ter pessoas melhores na conquista de um mundo melhor. Só se conquista um mundo melhor, óbvio, com pessoas melhores, com negros sabendo que eles podem ser o que eles quiserem, onde eles estiverem, que a capacidade de lutar, de concorrer, é igual para todos. Precisamos de leis mais justas, onde não discrimine nenhum por cor, por condição social, e sim que respeite as diferenças.
Essa é a mensagem, o respeito às diferenças que está sendo difícil. A tolerância com o outro. Eu posso não gostar do outro, isso é um direito que você tem, mas eu preciso respeitar. Essa é uma obrigação que cada um de nós também temos. Então, como mensagem para hoje, eu gostaria de deixar que a gente não esquecesse essa data. Zumbi, não esquecer também a Revolta dos Malês, a Conjuração Baiana, onde todos lutaram contra a opressão. A escravidão, ela veio aos poucos, de uma certa forma, se desfazendo de opressões e obrigações que eram colocadas na cabeça dos negros como uma raça inferior, para se submeter a outra. Então temos aí o preconceito, o racismo, tudo isso que precisa ser desconstruído. E só se desconstrói com informação. Por isso, eu deixo a mensagem para o dia de hoje, que precisamos continuar essa luta. Continuar de uma forma onde a educação entre fazendo o trabalho dela, transformando mentes, transformando vidas. E as mulheres negras, eu deixo também aqui o meu recado. Que vocês continuem nessa base. Que vocês continuem não naquela questão de buscar um príncipe. E sim que vocês continuem que a sociedade tenha reconhecimento. Tanto para as mulheres negras como para os homens negros. E essa é a minha mensagem para o dia de hoje. Precisamos continuar uma história que precisa urgentemente ter um final diferente. E isso, você, eu, juntos podemos.